Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 17 de maio, sábado. Bom fim de semana para você. O vídeo de hoje é um assunto leve e interessante e ao mesmo tempo ainda dentro daquilo que várias vezes comentamos aqui. Tem a seriedade típica de um assunto para um canal de finanças, um canal sobre economia. Deve estar acompanhando aí a viagem do Trump à Arábia Saudita. E esse episódio me fez lembrar de coisas que motivaram o vídeo de hoje. Quem é um pouco mais velho, talvez se lembre, ou já tenha ouvido falar pelo menos, do nome Adnan Khashoggi. Se esse nome é completamente novo para você, saiba que Adnan Khashoggi foi o homem mais rico do mundo durante alguns anos, na década de 80. Adnan Khashoggi era um saudita que durante boa parte de sua vida foi o maior traficante de armas do mundo. Adnan Khashoggi tinha uma vida, ele era uma figura diferente dos traficantes típicos que a gente vê por aí, os traficantes de armas, né? Porque ele era uma figura muito exótica, muito pitoresca. Adnan Khashoggi era um daqueles árabes típicos que você encontraria na rua 25 de Março aqui em São Paulo. Careca, bigodinho, ele pintava o bigode. Aquele senhorzinho com cara de gente boa, sabe? Simpático, sorridente. Dizem que um excelente amigo, uma pessoa extremamente generosa. Mas o fato é que foi o maior traficante de armas, provavelmente, pelo menos da segunda metade do século XX. Para você ter uma ideia, o Adnan Khashoggi ele foi o maior fornecedor de armas envolvendo o governo americano e o governo saudita. Né? Todos os conflitos, o conflito Irã-Contras, foi Adnan Khashoggi que participou, guerra Irã-Iraque, ele participou, enfim. Ele era uma figura, como eu disse, pitoresca, principalmente por causa dos seus gastos. Para você ter uma ideia, na década de 80, era pública a despesa diária do Khashoggi, era por volta de 250 mil dólares. O cara, na década de 80, tinha um estilo de vida que custava 250 mil dólares por dia. Ele tinha residências na França, em Nova York, na Suíça e, evidentemente, em Mônaco. Ele morava numa região considerada a região mais nobre de Mônaco. Tinha iates, tinha fazendas, tinha bancos, ele tinha, enfim, negócios mundo afora. Para você ter uma ideia, Adnan Khashoggi foi um homem tão bem conectado a governos e autoridades que ele salvou da falência a Lockheed Martin. Quem é da área mais ou menos sabe que a Lockheed Martin hoje, eu acho que hoje ela ainda é a maior indústria bélica do mundo, americana. Adnan Khashoggi salvou ela da falência. Para você ter uma ideia de quem era essa figura. Agora, por que eu estou falando tudo isso e por que eu trouxe de volta do passado a figura do Adnan Khashoggi? Porque a gente vê que o tempo passa, o tempo voa e certas coisas não mudam. O Adnan Khashoggi ele teve um período áureo que inclusive motivou o título deste vídeo, Khashoggi's Ship. Khashoggi's Ship é uma música do Queen. A coisa era tão avacalhada na década de 80, na época do Khashoggi, do reinado do Adnan Khashoggi, que o Queen fez uma música debochando da situação, porque depois pesquise a música, ela é muito boa, claro.
é basicamente o Khashoggi falando, né? Ele começa a letra da música falando: quem disse que a minha festa acabou? Eu estou em boa forma. E lá pelo fim da música ele fala: direita, esquerda, todos participaram das minhas festas, todos beberam do meu vinho. As festas do Khashoggi eram muito famosas, festanças, né? As mulheres mais belas da época participavam disso. E, enfim, foi tema até de música do Queen. A avacalhação era tão grande que, fosse esquerda ou direita, ou quem quer que seja, todo mundo participou das festas do Khashoggi. Só que esse reinado, interessantemente, né, a letra da música do Queen fala: No one stops my party. Ninguém para a minha festa. Khashoggi falando. E é interessante que, assim, de fato, ninguém parou a festa do Khashoggi. Mas quem parou a festa do Khashoggi foi a própria vida, curiosamente. Foi o fluxo natural das coisas. Eu me explico. O Adnan Khashoggi, ele nasceu numa família de boas condições. O médico, o pai do Adnan Khashoggi era médico do rei da Arábia Saudita. E não estamos falando do rei, nós estamos falando do cara que fundou a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, se você não sabe, saudita vem do sobrenome da família do cara que fundou o país. Saud, né? Ibn Saud. O pai do Adnan Khashoggi era médico pessoal desse cara. Então Adnan Khashoggi teve, desde muito cedo, acesso a muita gente muito poderosa. Foi estudar engenharia na Califórnia, mas ele sempre teve contatos muito profundos dentro da família real saudita. E, consequentemente, por tabela, teve também conhecidos muito importantes dentro do governo americano. Os presidentes americanos todos conheceram Khashoggi. Enfim, a agenda dele era muito rica, literalmente, a agenda telefônica, né? Só que, olha como são as coisas. O tempo passou e pessoas morrem, certo? É natural que pessoas morram. Então, os contatos que o Khashoggi tinha dentro da família real saudita foram morrendo. Assim como foram morrendo importantes políticos dos Estados Unidos que conheciam o Khashoggi, que gostavam dos serviços dele, que o ajudavam, que o protegiam, certo? E as coisas, com o passar dos anos, à medida que o Khashoggi foi envelhecendo, tristemente ele foi ficando desamparado, porque as mesmas autoridades que davam trabalho ao Khashoggi, que davam serviços para ele fazer, encomendas de armas e davam proteção judicial, como dizia o próprio Queen, né? Left or right, no one stops my party. Porque todo mundo protegia o Khashoggi. Só que esse povo morreu e aí veio a conta. Você sabe que a conta sempre chega, né? No final da vida, o Adnan Khashoggi ele estava na Suíça, ele foi extraditado, acho que para os Estados Unidos. A Suíça, você sabe que a Suíça não, né, ela não brinca em serviço. Ela, para extraditar o cara, não custa nada. Quando viu que o Khashoggi já estava sem grana, meio que mandou ele embora, mandou para os Estados Unidos. Eu sei que no fim ele fez lá um arranjo e me parece que ele morreu em Mônaco. Ele conseguiu ainda ter a felicidade de morrer em Mônaco. Mas morreu fugindo de promotores de justiça, fugindo da justiça que queria confiscar bens que ele já nem tinha mais, ele já tinha, né? Ele tinha uma vida muito cara, então ele parou de ganhar. Normalmente isso é o que afunda ainda mais quando o cara quebra. Ele para de ter entradas substanciais de dinheiro, mas ele continua gastando como se tudo tivesse normal. Demora um tempo até a cabeça entender que não dá mais para viver daquele jeito. Demora, não é fácil, olha, é uma coisa muito difícil. E aconteceu assim com o Khashoggi. Então, à medida que ele foi deixando de ser contratado por governos para fazer o trabalho dele, claro, ele começou a ganhar cada vez menos, mas continuava gastando, e, enfim, a dívida aumentou, e, enfim.
teve o fim deprimente que toda pessoa, todo ex-rico tem, né? Agora, a moral da história é a seguinte: toda vez que quando você vira alguém que é rico, na definição do JP Morgan, o JP Morgan ele dizia o seguinte, que para ele rico era quem não conseguia contar o próprio dinheiro, quem não conseguiria contar o próprio dinheiro. Quando você vê alguém nessa situação, é muito duro, é muito triste, talvez você fique até decepcionado comigo por causa do que eu vou te dizer agora, mas invariavelmente o cara é metido com o governo. Eu vou lhe dizer uma coisa, essa história de livre mercado, isso nunca, até onde eu conheço de história econômica, até onde eu conheço, isso nunca produziu bilionários. Tá? Todo cara que atingiu um determinado patamar, né, uma quantidade estupidamente alta de dinheiro, se você cavocar um pouco, você vai encontrar uma relaçãozinha promíscua dele com o Estado. Foi assim, o Khashoggi é o maior símbolo disso. Tá? Ele foi um homem que, se o Estado não existisse, não teria existido Adnan Khashoggi, certo? E o duro é que, se você substituir o Estado por algo equivalente, eu vou lhe dizer que é capaz de, no fim das contas, terminar tudo igual. Né? Para você chegar a uma certa condição, você vai ter que beijar a mão dos caras do poder. Né? Veja que o Adnan Khashoggi sumiu. Talvez você nunca nem tenha ouvido falar dele. Talvez esta seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar dele. Mas o reino saudita continua muito bem, obrigado. Os atuais herdeiros estão lá, uma boa, né? Vida que segue. Quer dizer, o Estado, ele, quando você é útil para ele, ele vai te ajudar, você vai ficar muito bem, talvez você ganhe muito dinheiro. Mas também, assim, na hora que você perder esse contato, por qualquer motivo que seja, ou porque os caras morreram, ou porque eles encontraram alguém mais interessante do que você, já era. Né? Não é vergonha nenhuma dizer, e não é surpresa nenhuma dizer, que até em escalas muito abaixo de um Adnan Khashoggi, essa regra vale. Essa regra valeu para o Eike Batista, essa regra valeu para o Silvio Santos, essa regra valeu para o Roberto Marinho, essa regra valeu para a família Setúbal, para a família Moreira Salles, essa regra valeu pro cara da Havan, certo? Essa regra sempre vale. Quando você vê alguém com uma quantidade desmesurada de dinheiro, pode ter certeza que o cara tem bons contatos. Não fossem os bons contatos, ele não chegaria onde ele chegou. Não num nível estupidamente alto de riqueza. Um nível estupidamente alto de riqueza. Se você não tiver um contato dentro do Estado, lamento te dizer, não vai ter livre mercado que vai fazer você chegar lá, tá? Não acredite em conto de fadas, porque isso não existe. No mais, eu espero que você aproveite a noite de sábado. Depois dê uma olhada na música do Queen, é muito boa, claro. Sendo do Queen, não teria como não ser. E nos falamos em breve, tá bom? Um abraço, até mais.